Olha quem chegou! Tudo bem para você que estava ansioso, para você que não estava, tudo bem também? Me respondem nos comentários como vocês estão, deixa seu like, deixa suas opiniões sobre o vídeo, que eu também muito agradeço. Então, o vídeo de hoje, lá no meu Instagram, eu deixei um questionário sobre o que vocês preferiam. E aí, como é uma democracia, ganhou que queria alguns fatos sobre mim. Então, eu preparei uma lista com 12 fatos sobre Moá. E aí, né, tá aqui para me auxiliar, né, a lembrar, porque, né, gente, não é fácil. Então, vamos lá começar com o primeiro fato, que é que eu escolhi o meu próprio nome. Sim, parece muito estranho, mas eu fui registrada com 4 anos de idade. O nome que meus pais iam colocar, eu falava que era horroroso. Sempre tive personalidade. Eu falava que era horroroso e eu não gostava dele. Então eu começava a falar vários nomes, enfim. Até que eu escolhi o nome que eu queria, meu pai foi registrar e me registrou com ele. Acho que inclusive isso rende um vídeo somente contando essa história que é muito engraçada. O segundo fato sobre mim é que eu não nasci em São Paulo. Eu sou natural de São Luís do Maranhão. Eu vim pra cá quando eu tinha 10 anos. Foi um processo animado, porque criança, né? Tipo, ai, tô saindo pra outro lugar, enfim. Mas foi bem difícil, porque logo no início eu perdi 2 parentes. Eu perdi a minha avó e o meu primo. Então foi bem tenso nessa parte pra poder me adaptar. O terceiro fato sobre mim é que eu escolhi arquitetura, que é o curso que eu faço hoje, quando eu tinha 8 anos. Eu tava assistindo Caldeirão do Hulk com a minha avó. E, gente, tem muito minha avó na minha vida, né? Mas eu tava assistindo Caldeirão do Hulk com ela. E no final aparecia um arquiteto e ele explicava sobre o projeto. E eu fiquei assim, é isso que eu vou ser. E aí, estamos aí, segundo semestre de arquitetura, valente para quem entende arquitetura, né, gente? Mas eu amo o curso que eu faço. O quarto fato sobre mim é que eu servi missão. Então, eu sou membro de uma igreja chamada a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E quando eu tinha 19 anos, eu já tinha escolhido muito, muito antes, quando eu era pequena, logo quando eu conheci a igreja, que eu queria fazer esse trabalho voluntário quando eu tivesse 19 anos. Foi um período fantástico da minha vida que moldou muito quem eu sou hoje em dia. E eu sou apaixonada pelo povo paraibano. Eu amo vocês. O quinto, cabuloso esse. O quinto fato sobre mim é que quando eu era criança, eu convivia com cobras. Sim. O esposo da minha avó, ele teve uma época que ele criava cobras. E aí, né, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui muito metida corajosa. E aí eu pegava e brincava e ficava com elas. Não sei, não me lembro de ter acontecido algo traumático. Mas hoje em dia, se eu ver uma foto, se eu ver vídeo, sai de baixo, porque eu fico com muito medo, que eu não consigo nem explicar o medo que eu sinto. Mas hoje em dia eu tenho. O sexto fato sobre mim é que o meu animal favorito é cavalo. Ai, eles são tão lindos, eu acho eles assim, com uma postura, sabe, de realeza, enfim. Se eu pudesse nascer um animal, eu nasceria um cavalo, mas de um rei, porque eu não queria puxar carroça. Tadinhos, eles sofrem. O sétimo fato sobre mim é que eu já assisti mais de 200 doramas. Nossa, tá caindo por terra, alguma coisa aí. Eu já assisti mais de 200 doramas. Eu sou apaixonada por coisas asiáticas e, enfim. E eu comecei a assistir quando eu tinha uns 15 anos. E quem não conhece não vai entender. Mas quem assiste sabe. Você sente uma necessidade de quando terminar um, começar outro. Você sente que a sua vida tá sem propósito se você não assistir um dorama. O oitavo fato sobre mim é que eu já escrevi 7 diários. E um deles eu risquei tudo e escrevi embaixo. Vocês não merecem ler isso.
Na época eu tinha um amorzinho e o meu diário só tinha sobre ele. E eu fiquei pensando, cara, ele nem vai estar mais na minha vida, tipo. E meu marido e meus filhos vão olhar isso. Não, 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 não. Fui lá e risquei tudo e escrevi isso. Mas eu ainda assim tenho essas coisas guardadas em casa. Eu inclusive rasguei as folhas, mas tá tudo dentro de um saco. O nono fato sobre mim é que o meu amor, o primeiro amor de infância, ele faleceu. Então, era uma coisa muito pura, sabe? E era uma coisa de verdade de criança. Depois que a gente tava grande, né? Eu vim pra São Paulo e tudo, a gente perdeu um pouco de contato. Mas depois a gente tornou a ter contato e a gente era bem amigos. Inclusive, a gente ficava rindo das besteiras que eu fazia quando eu era criança. E todo ano, quando perto da data que ele faleceu, é uma coisa assim, que eu não consigo explicar. Por mais que eu não lembre, eu tenho um sentimento de tristeza e eu choro e eu fico muito, sei lá. E depois eu lembro que tá completando mais um ano que ele faleceu. Mas enfim, o 10º fato sobre mim. Ai, é que eu já levei um coice de cavalo. Esse dia foi muito engraçado. Por quê? O meu primo, ele tava chegando, né? Tipo, o meu avô, ele tem uma casa, assim, bem grande, que ele tem, tipo, todo tipo de animal. Porco, cabra, pavão, pato, enfim. E aí o meu primo tava chegando com um cavalo e eu tava na frente, assim. Aí eu fui lá, né? Nossa, domadora de cavalos. Me sentindo a própria Emily. E aí eu falei, ai, vou fazer um carinho aqui, né? Meu animal favorito. E o cavalo, quando eu fui ver, eu tava só voando e caindo dentro de uma poça de lama. Mas ainda assim eu amo eles, os cavalos ainda são lindos, aquele era revoltado. É como as pessoas. O 11º é que eu tenho mania de comprar coisas de casa. Eu sempre fui apaixonada por coisas de casa e eu tenho um baú que eu guardo todas essas coisas para quando eu sair de casa, quando eu casar, enfim. E aí eu tenho isso. E o 12º, mas não menos importante, é que eu não falo palavrão. Sempre acontece quando as pessoas elas perguntam, nossa, você não fala palavrão? E aí elas tentam me corromper, elas tentam falar, eu vou te dar um dinheiro pra você falar, eu vou pagar alguma coisa pra você, eu faço tal coisa se você falar pelo menos um palavrãozinho. Mas fazer o quê? Eu não falo. Tenho muita influência sobre a minha religião, né? Mas, assim, o principal motivo é a minha mãe. Quando eu tinha 5, 6 anos, eu escutei alguém falando, então eu repeti o palavrão que eu ouvi. E aí a minha mãe, ela falou assim, o que você falou? Como se ela tivesse achado bonitinho. E aí eu repeti, né? Nossa, minha mãe acha legal, eu vou repetir. E aí, na hora que eu falei, naquela época eles usavam um anel que tinha umas pedras assim, tipo, bem grande. E aí a minha mãe foi lá e ela virou a mão na minha boca e ela falou: Você nunca me ouviu falando palavrão, então eu não quero que você fale. Aquilo foi uma experiência muito forte pra mim. E desde então eu nunca mais falei palavrão. Muito obrigada, mãe. Grata. E é isso, gente. Se vocês gostaram dos fatos da minha vida, não muito nem pouco interessante, deixe seu like e comentem o que vocês acharam, se vocês têm alguma experiência ou alguma coisa semelhante com o que eu vivi ou com o fato sobre que tem sobre mim. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Um beijo e nos vemos novamente quarta-feira. Tchau!